Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. O bullying é um grande desafio para jovens, pais e profissionais da educação. As marcas deixadas pela prática podem ter consequências que ultrapassam os anos e chegam à vida adulta. Por isso, a preocupação aumenta quando a atitude chega também ao mundo virtual, cada vez mais acessível ao universo infanto-juvenil. Uma pesquisa encomendada pela Intel Security, com mais de 500 crianças com idades entre 8 e 16 anos, aponta que 66% dos jovens presenciaram casos de agressão na internet. Mais de 20% afirmaram ter sofrido cyberbullying e outros 24% afirmam que já praticaram ações do tipo. Só para terem uma ideia, um levantamento do Instituto Ipsos aponta que o Brasil é o segundo país no ranking de cyberbullying do mundo. Mais de 20 mil pessoas de 28 países responderam a essa pesquisa e o primeiro colocado no ranking é a Índia. Diante do tamanho desse desafio, os Seus Filhos em versão ampliada abre espaço para debater o tema. Eu, Thaís Dias, sigo na sua companhia, junto comigo sempre, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. É um tema bem importante para a nossa conversa. Minha voz. Do Rio de Janeiro, conversa conosco o Juan Gabriel, de 16 anos, que já foi vítima de cyberbullying. Já sofri de cyberbullying, sim. Foi mais ou menos na época da pandemia. E foi o seguinte, um aplicativo Discord, que é de bate-papo. E eu entrei num servidor aleatório, com o convite de um amigo meu, só que tinha outras pessoas lá dentro. Do nada, o pessoal tirou pra me esculachar. Me ofender assim, quanto à aparência que a gente tava fazendo FaceTime. E eu fiquei bem mal, porque, eu fiquei com autoestima bem baixa. Mas eu não pedi ajuda, eu meio que reprimi tudo e fiquei quieto. Roseli, queria começar aí pelo jovem, por esse que pode ser vítima dessa prática. O que você diria para esses adolescentes ou mesmo crianças, para quem está ouvindo a gente e está passando por isso ou já passou? A gente ouviu o João Gabriel, né, dizer que ele ficou quieto, não pediu ajuda. A primeira coisa que um adolescente ou mesmo uma criança deve fazer quando se sente um pouco mal com alguma coisa que leu, ouviu na internet, é pedir ajuda para um adulto se não tiver nenhum por perto. Aliás, eu vou aproveitar para lembrar, Thaís, que quando se trata de criança, sempre precisa de um adulto perto quando a criança acessa a internet. Ela não tem controle a esse respeito e, às vezes, ela sofre bullying na internet várias vezes e não sabe como sair daquela situação. Um adulto ajuda muito nesse sentido. Então, o mais importante, pedir ajuda de um adulto ou de uma pessoa que pode não ser adulto, pode ser um colega de confiança, um amigo, para ajudar a sair da situação. Que sufoco! O Sérgio Manuel é pai de um adolescente que já foi alvo de xingamentos na internet e ele fala pra gente como agiu. Meu filho disse que estava sofrendo cyberbullying num jogo que ele jogava. E aí eu pensei em levar ele para uma psicóloga para poder ajudar a tratar isso. Só que ele não quis, não se sentiu muito bem. Então agora eu estou tentando, né, eu com a minha esposa, a gente está tentando trazer ele mais para perto. Tô tentando sair sempre com ele no cinema, curtir algumas coisas em família. Roseli, e no caso desse adulto que está por perto? Eu não quero falar só do pai, da mãe, quero ampliar um pouco esse escopo, porque às vezes é o professor que percebe que algo está errado, é um tio, né, alguém ali, algum amigo próximo da família. Como é que eles devem agir, né, quando imaginam que algo está saindo fora do normal? Olha, a primeira atitude, Thaís, é o acolhimento, né?
O acolhimento, muita gente imagina que se trata de um abraço, de palavras mais amorosas. Não, o acolhimento é principalmente a escuta. O adolescente e até a criança, no final da infância, tem condições de conversar a esse respeito, mas conversar não significa ouvir, significa o adolescente falar, tentar expressar aquilo que está sentindo. E ser acolhido significa, na sua fala, significa que o adulto vai ouvir atentamente e dialogar com as ideias, com aquilo que o adolescente fala. Eu acho que esse é o ponto principal e eu quero lembrar, Thaís, que nós perdemos o costume da escuta. A gente quer falar, a gente sempre tem algo a falar. Quando a gente está conversando com alguém, a gente já está pensando na resposta que irá dar. E com o adolescente, principalmente, é preciso uma escuta muito atenta e verdadeiramente interessada. Não adianta ficar escutando e tentar imaginar assim, o que eu posso dizer, o que eu posso fazer. Não, vamos conversar com aquilo que ele fala, que esse é o primeiro passo para estabelecer um vínculo muito mais próximo numa situação difícil como essa para eles. E a escola? Diz o quê? Conosco por aqui, o professor de língua portuguesa de uma escola pública em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o Diogo de Andrade. Nós percebemos que havia algumas questões com alunos que não aceitavam bem seu tipo de cabelo, a sua cor da pele, e isso extravasava para as redes sociais com brincadeiras, com ofensas. Nós fizemos um projeto que começava na sala de aula, ia para as redes sociais e tinha uma culminância num grande evento de valorização da beleza afro. E a partir dali nós pudemos perceber que houve uma diminuição dos casos de racismo. Roseli, muitas vezes é o professor que está nesse contato direto, ele que percebe a repercussão, né, de um caso de bullying ou de cyberbullying naquele ambiente escolar. Qual o papel do professor também nessa intermediação, nesse suporte, na detecção desse tipo de caso? Aliás, é o papel da escola, Thaís, porque a escola precisa apoiar os seus professores com formação a respeito de como tratar essas questões de relacionamento interpessoal, seja presencial ou seja virtual, entre os seus alunos. Faz parte da missão da escola trabalhar essa questão, que é uma questão de cidadania, né? Então, é possível fazer, como a gente acabou de ouvir, projetos. E olha, a criatividade do professor permite a criação de inúmeros projetos, mas é preciso, insisto, o apoio da escola, né? Para que todos os projetos tratem da questão do cyberbullying da mesma maneira, ou seja, entender da mesma maneira. O cyberbullying é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Por aqui, o advogado especialista em direito digital, Alexander Coelho. Importante que os pais conheçam as plataformas de mídia social que seus filhos usam e quais medidas de segurança estão disponíveis nessas plataformas e orientando os filhos sobre o comportamento online mais apropriado. Instale também um software de controle parental e isso pode ajudar a identificar comportamentos de bullying e assim os pais podem intervir de uma maneira mais precoce. Nós temos que lembrar os nossos filhos de que o que é dito ou feito na internet permanece na internet por um bom tempo e pode ter consequências reais para outras pessoas. Como é que a gente age quando é o nosso filho que está praticando isso? Bem lembrado, Thaís, porque eu ia falar exatamente isso. Muitas famílias se preocupam, né, com a questão do filho sofrer o bullying, mas poucas famílias param para pensar que o próprio filho pode praticar o bullying também. Então, é sempre importante, no diálogo que for possível ter com os filhos, alertar, né, para a possibilidade de um ato de um adolescente magoar profundamente um colega, uma outra pessoa, às vezes até um professor. Então, é sempre importante chamar atenção para as consequências no outro daquilo que ele faz.
Isso é bem importante, Thaís. Dá para falar de prevenção ao bullying e ao cyberbullying? Sim, uma boa educação é uma boa prevenção, Thaís, mas é uma boa educação no sentido mesmo dos cuidados que é preciso ter no relacionamento com os outros. Vamos navegar! E eu sei que, lógico, você preparou uma dica para a gente pensar um pouquinho mais, para a gente obter mais informação sobre esse tema. Que dica é essa, Roseli? E eu separei uma dica que serve tanto para os pais e professores, quanto para os próprios adolescentes. É um artigo que eu escolhi no site da Unicef, o site é unicef.org, e o título do artigo é Cyberbullying, o que é e como pará-lo. O que os adolescentes querem saber sobre cyberbullying. Então é interessante porque são perguntas que surgiram de adolescentes e aí eles colocam no artigo a pergunta e depois comentam a pergunta e dão algumas dicas bem importantes. Então, Roseli, é no site da Unicef, unicef.org. Repete para a gente direitinho o nome para a gente procurar. Cyberbullying, o que é e como pará-lo. E a gente volta já já com mais dos Seus Filhos em versão ampliada. No próximo bloco, a gente fala sobre a saúde mental das mães, dos pais, depois da chegada dos filhos. E ainda hoje a gente fala sobre a saúde mental também das crianças e dos adolescentes. Não saia daí! Você está ouvindo na Band News FM, Seus Filhos. A chegada de um filho envolve muita preparação, planejamento, cuidados com a saúde. Mas muitas vezes essa atenção ela é voltada para os cuidados com o corpo da mãe e do bebê. Mas é importante também cuidar da saúde mental durante a gestação e também durante o puerpério. No Brasil, a depressão pós-parto atinge aproximadamente 25% das mães no período de 6 a 18 meses depois do nascimento do bebê, de acordo com dados da Fiocruz. Há ainda o chamado baby blues, que muita gente nem sabe que existe. É uma mistura entre cansaço, sentimento de tristeza, normalmente, ocasionados por causa dessa mudança brusca na taxa hormonal e também na rotina de vida. Nesses casos, são muito comuns, a gente precisa reforçar. Esse quadro dura aproximadamente 2 semanas. Mas uma coisa é certa, as mães precisam de uma rede de apoio, de sustentação física, emocional e até de um profissional, no caso do diagnóstico de alguma doença mental. Vamos juntos por aqui, esse é o Seus Filhos em versão ampliada e a saúde das mães e dos pais, claro, também depois da chegada dos filhos, é o nosso tema. Minha voz. A Larissa Brito, de Porto Alegre, é mãe da Maria Eduarda, de 8 anos, e ela conta que depois do parto da menina, começou a perceber que alguma coisa não estava como esperava. Eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque eu ficava muito tempo com a casa fechada, assim. Eu não abria janela, eu não abria cortina. Se chegasse alguém na minha casa, eu não atendia. Eu não atendia interfone, eu não atendia celular, assim, de forma que eu pudesse ver que a pessoa estava aqui, mostrar para ela que eu sabia que ela estava aqui. Eu percebi que tinha algo errado e acabei reportando isso para minha ginecologista, que me encaminhou para o psiquiatra, que foi onde eu fiz o acompanhamento. Roseli, quando é que a gente percebe que alguma coisa, como ela disse, está errada, não está dentro daquilo que a gente esperava? Você sabe que não são todas as pessoas que conseguem perceber, porque essa percepção depende de uma sensibilidade em relação ao autoconhecimento. É claro que depois do nascimento do bebê, ao chegar em casa, muda muita coisa e isso atrapalha um pouco as emoções, o pensamento, até assim a rotina diária, É muita mudança ao mesmo tempo. Mas aos poucos, a mulher deve olhar para si e o companheiro, a companheira que está bem perto, para ver se o humor vai voltando àquilo que costumava ser antes do nascimento do bebê. Então, assim, quando a pessoa era muito ativa e, de repente, ela fica assim, sem vontade de fazer nada, pode não ser apenas o cansaço físico. Para algumas pessoas é o cansaço, a exaustão,
para outras pessoas tem a ver com essa tristeza e com a depressão. Então, é assim, o prazo de mais ou menos umas 2 semanas, que tem a ver com o baby blues, né? É o máximo que a mulher deve aceitar como assim, sozinha, sem pedir ajuda, a não ser da sua própria rede. A partir daí é preciso pensar num auxílio profissional. Tô por perto. Roseli, a gente sempre faz questão, né, de ser muito honesta com os nossos ouvintes, de dividir experiências que a gente tem ou que a gente teve. E eu tive uma depressão pós-parto profunda depois do nascimento do meu segundo filho. E o meu marido foi fundamental na hora de encarar essa fase. Por isso, eu resolvi escalar o Pablo para trazer um relato também do papel do pai, do companheiro, da companheira nessa hora para apoiar essa mulher. Vamos ouvir. O que dá para a gente fazer, o que está ao nosso alcance é, primeiro, estar presente, estar ao lado, apoiando incondicionalmente a mãe e, no nosso caso, o recém-nascido e a nossa outra filha. E a segunda coisa foi ajudar ela a buscar um acompanhamento profissional, seja terapeuta, psiquiatra, até terapia holística a gente foi na época. É um momento que é para ser um momento especial para todo mundo, aí vem uma situação muito difícil. Você precisa de quem é especialista para lidar com isso. É difícil, mas passa. Roseli, quando a gente fala, né, desse tipo de situação, e eu vivi isso de perto, a gente precisa de um apoio, vou dizer assim, multidisciplinar. É aquele companheiro ou aquela companheira que está do lado, é a família, são os amigos e a ajuda de especialistas, né? A gente contou com a ajuda do obstetra, do pediatra, do psiquiatra. É importante contar com esse apoio e entender que é uma doença, que muitas vezes a gente acha que vai dar conta na nossa cabeça. Não, eu vou dar conta de controlar a cabeça. Não tem jeito, é preciso de fato de alguém que entenda, que estudou aquilo para apoiar a gente também, né? Exatamente, Thaís. Existe o senso comum, né? Em muitas famílias, os pais da mulher que acabou de ter o bebê costumam interferir às vezes, dizendo, isso passa, não precisa se preocupar, mas é preciso, assim, que o casal ou quem estiver muito perto, né, da mãe esteja atento para que ela possa ter um atendimento realmente, absolutamente necessário nesse momento. Sim, tudo passa, é importante a gente pensar nisso, mas nem tudo passa com o tempo apenas, é preciso uma intervenção. E é uma intervenção, Thaís, que não é igual para todo mundo, as pessoas são diferentes, né? Então, para algumas pessoas é importante uma terapia, para outras pessoas é importante uma meditação, uma yoga, mas sempre, primeiramente, a busca de um médico, porque às vezes é necessário a medicação, como você mesma disse. Então, é bem importante que a rede de apoio da mulher esteja atenta para o tipo de atendimento que será necessário para essa mulher. Na minha opinião... Por aqui, a psiquiatra Lisa Pena Bueno de Moura. A rede de apoio vai ser fundamental para acolher com amor e sem julgamento uma mulher-mãe que recebeu o diagnóstico de depressão pós-parto ou depressão perinatal. E esse acolhimento ele pode acontecer tanto cuidando de coisas, de afazeres do dia a dia que permitam que essa mulher dedique o tempo dela para cuidar de si e do bebê, ou de cuidados direto com a criança, com o bebê, se assim for o desejo dessa mulher. Um olhar afetuoso, estar ao lado. Não precisa haver grandes palavras, grandes dizeres, mas estar ao lado, uma presença verdadeira e afetuosa fará muita diferença. E respeitar esse momento, né, Roseli? Porque às vezes naquele afã, naquela busca por tentar ajudar, apoiar, a gente acaba sufocando ainda mais essa pessoa que está vivendo esse problema. É entender um pouco mais, olhar e esperar para saber, de fato, como essa ajuda pode chegar, né? Isso. Ser uma boa companhia, né? Às vezes uma companhia silenciosa, às vezes uma companhia de escuta e poucas vezes uma companhia de fala, né? Porque parece assim que muita gente imagina que na depressão a gente precisa animar a pessoa. Não adianta, porque ela não consegue se animar
com nada. Então, é muito importante a escuta e aquela companhia dizendo assim, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Depressão pós-parto continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor, o psiquiatra Lucas Spanenberg, professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, fala da diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto. Na depressão pós-parto, que é um transtorno psiquiátrico geralmente com uma gravidade aumentada, existem sintomas então de tristeza, ansiedade, choro, desvalia, alterações de sono, de apetite, pensamentos de inutilidade, de incompetência e às vezes de não dar conta então da maternidade, até pensamentos de morte e suicídio, enquanto no baby blues é uma alteração fisiológica que tem a ver então com toda essa mudança, né, de status fisiológico, status metabólico do próprio corpo da mulher, né, quando o bebê então nasce. O baby blues acontece ali nesses primeiros dias de vida do bebê e é uma reação transitória. Roseli, rapidamente, até para a gente entender um pouco melhor, quando a gente fala de um exame pré-natal, no caso das gestantes, é importante também levar em consideração essa saúde emocional, porque a gente cuida muito da saúde física, né, da mãe e do bebê, mas o cuidado com o emocional também é importante. A nossa tradição é essa, né? O pré-natal significa cuidar da gravidez, do desenvolvimento, do corpo da mulher, da saúde da mulher, mas a saúde é global, como eu sempre insisto. Então, é preciso, sim, pensar na prevenção possível, né, ou na informação, às vezes, a respeito da saúde mental também. vi e curti. Qual é a sua indicação, Roseli, sobre esse tema? Você sabe, Thaís, há filmes que a gente assiste várias vezes, né? E há filmes que eu vou indicar várias vezes, porque são filmes assim que eu considero muito relevantes. Este é um deles. O filme Tully mostra exatamente essa dificuldade que a mulher pode sentir, pode ter, pode apresentar em relação à saúde mental após ter um filho. Então o filme é Tully. Tully, indicação da Roseli. E a gente volta já já com mais do nosso programa em versão ampliada. E fica por aí porque a gente vai falar sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. E lógico que a gente espera você. Você está ouvindo na Band News FM, Seus Filhos. Se lidar e falar sobre saúde mental de adultos ainda é um grande tabu, imagina quando falamos sobre a saúde emocional das crianças e adolescentes. São casos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico que já são realidade para muitas crianças e adolescentes, e a pandemia contribuiu muito para o aumento desses números. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o diagnóstico de depressão em crianças de 6 a 12 anos aumentou de 4,5% para 8% em uma década. Nem sempre é fácil detectar algo errado. As mudanças de humor e de comportamento normalmente são confundidas com as alterações de personalidade que são muito típicas e comuns dessa faixa etária. Mas é importante estar atento ao jovem que está aí pertinho de você para apoiar, para ajudar no autoconhecimento, para oferecer ajuda na busca por atendimento especializado e tratamento quando necessário. Por isso, a saúde mental na infância e na juventude é o nosso assunto por aqui. Que sufoco! A Giovana Gesteira tem 20 anos e aos 16 foi diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Eu sentia muita tristeza, chorava por qualquer coisa. Todo lugar que eu ia eu não me sentia bem, achava que as pessoas falavam de mim o tempo inteiro. E aí eu fui tendo a síndrome do pânico. Aí eu fui mudando de médico e mudando de medicação, até achar o certo. Fiquei 2 anos controlada com a medicação,
Mas aí ela começou a dar efeito rebote. Eu faço tratamento hoje psiquiátrico e psicológico. Tô bem controlada, graças a Deus. Muitas vezes nem o próprio jovem, né, tem essa maturidade de autoconhecimento. Ele acha que está passando realmente por uma transformação, não sabe muito bem de onde vem essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade. Como é que a gente identifica ou ajuda esse jovem a identificar esse momento e pedir ajuda, principalmente? É importante que a família, os pais, os adultos próximos, né, de uma criança, estabeleçam sempre essa possibilidade da escuta da criança para chegar à adolescência e o adolescente ter a confiança de dialogar, de conversar, de contar as coisas para esse adulto. Então, nós precisamos ser pessoas confiáveis para o adolescente. Se não deu tempo de fazer isso na infância, é o momento agora, na adolescência, de fazer isso. Estabelecer um vínculo, a partir, assim, da vida, né? Não precisa sentar e conversar diretamente com o adolescente. É preciso estar presente na vida dele, se interessar pela vida dele, pelas coisas que ele faz, ou até pelas coisas que ele não faz, dialogar com o universo em que vive esse adolescente. A partir disso, a gente pode ajudá-lo no autoconhecimento. Eu também quero falar. Conosco, a aposentada Elizabeth Martins, contando que a filha de 16 anos desenvolveu a síndrome do pânico quando entrou na adolescência e ela fala como lidou com a situação. E eu percebi que ela começou a ficar assim muito acelerada, sabe? Ela tinha umas ideias aceleradas, mudava de ideia, a falar umas coisas que eu não estava entendendo, né? Aí eu procurei ajuda. Acho que eu fui nos 4 psiquiatras até que eu encontrei um que me orientou melhor, disse que não era nada disso. Fez o tratamento, ela ficou bem, graças a Deus, tá ótima. Mas é bem complicado, porque às vezes a gente não identifica. E Roseli, eu vou além. Às vezes, a gente precisa lidar com o medo que dá desse diagnóstico no filho, né? A gente fica com uma insegurança grande, com uma preocupação enorme e acaba não conseguindo ajudar o filho. A gente precisa se estabilizar e buscar, de fato, esse apoio, seja ele um apoio ali no dia a dia, seja um apoio através de um tratamento mesmo? Isso mesmo. É difícil, né, a gente ver o sofrimento do filho, e isso nos afeta profundamente, Thaís. Quando um filho sofre, muitas vezes o nosso sofrimento é até maior, só de estar ao lado do sofrimento dele. Então é preciso que os pais, os adultos responsáveis pelo adolescente, tenham autoconhecimento para saber, né? Bom, para ajudar meu filho eu preciso de ajuda eu primeiro. Então, é preciso buscar essa ajuda para daí poder direcionar o filho adolescente no seu conhecimento, no seu pedido de ajuda e até no seu desejo de ajuda, porque muitas vezes os pais querem que o filho vá fazer um atendimento e o filho se nega terminantemente a ir, né? Então, é importante que os pais saibam encaminhar quando necessário, o filho para um atendimento profissional. E a escola? Diz o quê? De Manaus, conosco agora a professora Alessandra Correia, que aposta em atividades coletivas para identificar alunos que estejam passando por momentos mais difíceis. Gosto de fazer atividades recreativas e atividades coletivas, né? E quando eu percebo que tem um aluno retraído, um aluno que é introvertido, eu sempre converso, procuro saber o que está passando com ele, né? Muitas das vezes é um quadro de depressão, ansiedade, e a melhor forma que eu achei de ajudar essas crianças foi trabalhando, fazendo atividades recreativas, como brincadeiras de rua, jogos de dama, xadrez. A atividade recreativa é a melhor forma de deixar a criança mais à vontade. Roseli, a gente está falando de criança, de adolescentes que convive diariamente nesse ambiente escolar. E muitas vezes a gente já tratou aqui de uma preocupação grande com a medicalização também da escola, né, do ensino, da forma de lidar. Mas como é que a escola atua, pode agir e até mesmo sinalizar que alguma coisa ali está diferente para a família? Pois é, a
A escola costuma fazer muitos, até diagnósticos, Thaís, sem que ter competência para isso, mas é aquilo que afeta profundamente o desenvolvimento dentro da escola. O aluno não presta atenção, o aluno não faz a lição, o aluno faz muito bagunça, mas poucas escolas se lembram, né, de que é preciso trabalhar a saúde mental dos seus alunos, no sentido mesmo de propiciar bem-estar a eles. E às vezes a gente percebe na escola que mesmo a gente fazendo tudo que a gente pode, há crianças e adolescentes que não conseguem transmitir que têm uma sensação de bem-estar. Eu não sei se é papel da escola avisar a família. A família tem mais contato com seus filhos do que a escola, né? Com seus alunos. Mas é possível que a escola promova conversas dos pais com profissionais que falem a respeito da saúde mental, da prevenção, do tratamento, esclarecer os pais a esse respeito. A saúde mental dos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor, microfones abertos para a psicóloga Bruna Risuenho. Então, aquela rotina antes que parecia normal, hoje é inteiramente alterada por conta dessa depressão. Como é uma fase de muitas mudanças, de muitas adaptações, alguns sintomas e algumas situações se tornam graves, aí dependendo se você demora para diagnosticar ou se você demora para procurar isso. O diagnóstico, obviamente, é feito pelo psicólogo e pelo psiquiatra, se for o caso, para que isso seja tratado. Roseli, eu acho que a gente pode resumir muito bem aqui falando de conhecer esse jovem que está perto da gente e não ter problema em pedir ajuda, né? Pedir ajuda principalmente de quem entende. Buscar o pediatra que pode orientar, indicar um profissional na área da saúde mental. É sempre importante esse conhecimento e essa troca, né? Isso, e é importante também a família reconhecer que, às vezes, a própria família, os pais, os adultos da família, precisam também de ajuda, de orientação, para poder caminhar no sentido bem de atender à necessidade que se apresenta no momento com o filho, com as questões que ele apresenta. Me conta uma história. Que história que você vai sugerir pra gente hoje, Roseli? Eu vou sugerir um livro que eu considerei muito interessante, Thaís. O título do livro é A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Então é uma metáfora para o adolescente trancado em si, né? Isolado, principalmente da família. É um livro muito bom para a família perceber e entender a importância da sua atuação junto aos filhos adolescentes. Então retoma pra gente, Roseli, essa indicação. A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Lembrando que as dicas ficam disponíveis para você consultar, assim como o nosso programa, você pode ouvir quantas vezes quiser lá no site da Band News FM. É só procurar por Colunistas, Seus Filhos, dar o play e compartilhar à vontade. Se quiser participar por aqui, é só nos acionar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. A gente lembra que a sua companhia é sempre fundamental por aqui. A gente agradece demais essa interação com os nossos ouvintes. E lógico que eu agradeço aqui e mando um beijo especial para minha companheira Roseli Saião. Beijo, Roseli, até semana que vem. Um beijo, Thaís, uma delícia a nossa conversa e muito carinho para os nossos ouvintes. Agradeço ainda a produção da Luana Pereira e a sonorização do José Antônio de Araújo. Continue ligado, Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.